pessoa achar que não precisa de ninguém, a pessoa achar que não precisa ouvir, a pessoa achar que não precisa aprender, a pessoa achar que não precisa se consertar, que não precisa se arrepender, que não precisa mudar, que do jeito que tá bom, tá bem, que ela tá pronta, que a pessoa que é autossuficiente, que acha que tem algo próprio. Irmãos, sabe o que a palavra de Deus fala lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, quando ele formou a igreja de Coríntios? A Bíblia diz que o povo de Coríntios, eles eram um povo soberbo, era um povo que precisava ter humildade. Jesus disse que se nós não converter, não tornar como criança, que nós nunca vamos entrar no reino de Deus. Criança é humilde, né? Olha a criancinha dessa aqui, ó. A criancinha dessa aqui, ela tem um coração puro, sabe? É humilde, é totalmente dependente. E com Deus nós devemos ter dependência. Temos que construir essa comunhão com Deus através da humildade. Sem humildade nós não vamos chegar a Deus nunca. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que Paulo escreveu para a comunidade dos Coríntios? Ele falou o seguinte: quem é que faz você sobressair? E o que vocês têm que vocês não têm recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Irmãos, João Batista escreveu o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então todas as coisas que nós temos, nós recebemos de Deus. E se nós recebemos de Deus, nós temos que agradecer porque nós recebemos de Deus e viver para Ele. É isso que nós devemos fazer. Então o orgulhoso, ele não vai mudar. O orgulhoso, ele não vai sentir a presença de Deus. O orgulhoso não vai entrar numa igreja. O orgulhoso não vai para o céu se ele não se converter, porque ele acha que ele não precisa mudar. Ele acha que ele já nasceu pronto. O orgulhoso acha que ele nasceu pronto. E esse é um inimigo mortal, porque ninguém nasceu pronto. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ouvir as orientações de Deus. Nós precisamos congregar como a palavra de Deus manda. Precisamos nascer de novo. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos ser repreendidos por Deus, porque Ele é nosso Pai. Havia um homem, irmãos, que era muito orgulhoso. Pensa numa pessoa orgulhosa. E como tem pessoas orgulhosas hoje, hein? Nesse tempo de vaidade e soberba, o orgulho está grande. Muitas pessoas vivem como se Deus nem existisse, ou como se elas não precisassem dele. E esse é um perigo muito grande, porque por mais que a pessoa disser e acreditar que não precisa, ela vai continuar precisando da mesma forma, irmãos. E geralmente é nos piores momentos da nossa vida que a gente conhece a Deus. Por quê? Porque os piores momentos da nossa vida, eles quebram o nosso orgulho. A fome quebra o orgulho de uma pessoa, né? As dificuldades quebram o orgulho de uma pessoa, as lutas quebram o orgulho de uma pessoa. Por isso que é nesse momento que Deus, Ele tem a oportunidade de se revelar às pessoas. Deus me conhece, Deus me revelou o seu amor e a sua palavra num dos piores momentos da minha vida, né? Porque eu já tinha recorrido a tudo e nada tinha resolvido o meu problema. Então Deus veio com a palavra. Então aí eu entreguei minha vida para Ele naquele momento ali. Então a mensagem do Senhor dessa noite, ela vai falar sobre um homem que era um comandante de um exército. E a palavra do Senhor começa dizendo o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói da guerra, porém leproso. Essa mensagem é uma mensagem muito interessante, irmãos. Dentro dessa mensagem nós aprendemos muita coisa. A primeira coisa que a palavra de Deus está dizendo aqui é que existia um homem chamado Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria. Era um homem importante lá. E a Bíblia diz que por causa desse comandante, Deus, através desse comandante, Deus deu a vitória àquele país naquela época. O país da Síria ganhou uma guerra contra Israel naquela época. E o comandante do rei da Síria foi usado por Deus ali para fazer aquela guerra.
E ele então se tornou um homem muito importante. E a Bíblia diz que ele era de muito conceito. Ele se tornou um herói, irmãos. E o ser humano, quando ele se torna herói de alguma coisa, é o momento que ele precisa vigiar, precisa se policiar. Senão a soberba entra no coração dele e ele acaba caindo, como muitas pessoas têm caído aí, né? Então esse homem aqui, ele era um homem importante. O rei gostava muito dele, ele era um homem muito conceituado. Na época, era um homem muito importante ali naquela sociedade da época, querido do rei. E a Bíblia diz que ele estava com um problema, porque ele se exaltou. E nós vamos entender isso lá na frente, irmãos. Ele se exaltou justamente por causa da fama, justamente por causa que ganhou aquela guerra, se tornou importante. E a Bíblia diz que ele era leproso, ele se tornou leproso por causa disso. O que era a lepra, irmãos? Lepra era um problema que dava na pele, naquela época ali, é um problema que dava na pele da pessoa. E em muitos momentos aqui na Bíblia, em muitas passagens na Bíblia, né, a lepra está associada ao orgulho das pessoas. Por quê? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela acha que ela é uma pessoa muito importante, que ela está acima até de Deus. Então Deus permitia que essa lepra ela aparecesse na pessoa, justamente para humilhar a pessoa, para a pessoa ver que ela não era aquilo ali. Lepra era uma maldição no Antigo Testamento. Tem vários exemplos de várias pessoas que ficaram leprosas. Por exemplo, tinha um homem chamado Uzias, ele era o rei de Judá na época. E a Bíblia diz que ele, por ser rei, ele entrou na casa do Senhor para fazer o que somente o sacerdote podia fazer. Quer dizer, ele se exaltou pensando que por ele ser rei, ele podia fazer tudo que viesse na cabeça dele. Só que não podia. Deus levantou os sacerdotes para queimar incenso. Só que Uzias entrou no templo e estava lá queimando incenso, porque ele se exaltou e achou que ele podia fazer aquilo ali. A Bíblia diz que os sacerdotes entraram no templo e repreenderam o rei Uzias, mas ele resistiu, ele ficou indignado. E a Bíblia diz que naquela mesma hora saiu a lepra nele, e ele ficou leproso até o dia da morte dele. Ou seja, o homem precisa se humilhar na presença de Deus. A Bíblia diz que Naamã, ele era um herói, mas ele estava leproso. Era um herói leproso, justamente para que ele pudesse se humilhar e entender que ele era o que era por causa de Deus. Como diz a palavra, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Se uma pessoa é bonita, ela é bonita porque Deus deu ela a beleza. Se uma pessoa é importante, é inteligente, é habilidoso, é talentoso, ela recebeu de Deus isso, irmãos. Mas a maioria das pessoas acha que tem alguma coisa própria. Se ela conseguiu emprego, aí a pessoa fala, não, eu comprei isso aqui porque eu trabalhei. Quantas pessoas que falam isso aí, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, eu tenho isso aqui porque eu trabalhei, né? Eu suei. Mas ela esquece que ela trabalhou porque Deus deu ela a vida, porque Deus deu ela o emprego, porque Deus deu ela a força, deu a saúde, as oportunidades, as portas abertas, tudo foi Deus que deu. A pessoa até deixa, ou Deus até deixa a pessoa pensar que tudo é dela por um tempo. Mas Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Irmãos, vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa lâmpada que está aí, ó, iluminando o ambiente, ela não pode se gloriar. A luz não é dela, irmãos. A luz não é dela. Ela só está iluminando porque tem uma energia que está vindo de um lugar. A fonte da energia é a água. Você entende? A fonte da energia elétrica é a água. Então esse aparelho, aí a pessoa fala assim, essa lâmpada, como essa lâmpada ilumina, como esse microfone é bom, como essa caixa é boa. Não, isso aqui é apenas aparelho que está conectado numa energia. Mas a fonte mesmo de tudo isso aí é a água, irmãos. Assim como Deus também e nós. O homem nunca pode se achar que ele tem alguma coisa dele próprio. Não, tem por causa que vem de Deus. Se não vier de Deus, ele não tem nada. E a palavra do Senhor é clara lá no Salmo 127. Nunca esqueça disso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que dá oportunidade, é Deus que tira a oportunidade, é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Deus faz todas as coisas, irmãos. Então seja humilde na presença do Senhor, que Ele vai trazer para a sua vida tudo aquilo que você precisar, no tempo certo, em nome de Jesus. Não seja arrogante, não seja soberbo. Tudo depende de Deus. E nós vivemos pelas disposições de Deus. Se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontece. Amém? Então seja humilde e esteja na total dependência de Deus. Esse homem aqui, irmãos, ele era um homem orgulhoso. Como nós estamos
vendo aqui, ele era um herói, mas ele estava com um problema que Deus permitiu que ele tivesse, para que ele entendesse que aquela vitória que a Síria conquistou foi através do Senhor. Ele só usou aquele comandante, mas ele pensava que era ele. Tem gente que pensa que tudo que acontece é por causa dele. Se não fosse eu não tinha acontecido. Que nada, se não fosse Deus. Então, nós vamos para uma parte que vai falar do orgulho de Naamã, irmãos. O que aconteceu? Tem muitos ensinamentos nessa mensagem. Por quê? Porque o próximo ensinamento que vai falar aqui, no versículo 2 e no versículo 3 e 4, vai falar de uma jovem, irmãos, que quando a Síria guerreou contra Israel, diz a palavra que eles trouxeram de Israel muitas pessoas presas, cativas, e trouxe no meio daqueles presos, escravos, trouxe uma menina e ficou na casa desse Naamã, a serviço da mulher de Naamã. A mensagem vai falar sobre isso aqui. E a Bíblia diz que, vamos ler tudo aqui para a gente entender, né? Vamos ler a mensagem toda, né? Não vamos saltar parte, não. Eu queria que os irmãos fossem lá na parte que já vai falar sobre o momento em que o Naamã chegou diante da cura dele, né? Mas nós vamos pegar a mensagem toda. Vamos falar aqui no versículo 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora: tomaram meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora, meu irmão, presta atenção, o que Jesus me ensina? Aqui no Novo Testamento, Jesus me ensina que eu devo amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. Você tem feito isso? Tem orado pelos seus inimigos? Você tem orado por aquele que quer só ver o seu mal? Esse é um princípio dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, irmão. A vingança é do homem, mas o amor é de Deus. E Deus nos ensina a amar até os nossos inimigos. Irmãos, razão de sobra para odiar esse homem, essa menina tinha. Por quê? Porque ela foi trazida como escrava lá da terra de Israel. Então, eu não sei o que aconteceu com os pais dessa menina, se eles foram mortos ou se ela foi levada e os pais foram deixados lá. Eu sei que ela foi levada como uma serva, como uma escrava, irmãos. Então imagina como que estava o estado psicológico dessa jovem, irmãos. Saber que os pais podiam estar sofrendo, ou talvez eles pudesse até ter sido morto na guerra por esse povo aí, e o culpado de tudo isso era esse comandante. Ela estava justamente na casa desse comandante. Então, como ela era uma mulher que era uma menina que tinha amor no coração pelas pessoas, ela intercedeu por Naamã. Ela desejou que ele fosse curado. Se ela fosse uma pessoa cheia de vingança no coração, ela teria desejado que ele morresse de lepra, como muitas pessoas. Ela iria dizer: ele está pagando o que fez comigo. Está pagando, foi bom, bem feito, agora está leproso aí, ó, agora que morra aí, ó, em cima dessa cama. Mas não, ela tinha amor de Deus dentro dela. É mais um ensinamento que a palavra de Deus nos dá. Nós devemos amar as pessoas, irmãos. Tem gente que é difícil lidar com ela, não é? Tem gente que é muito difícil lidar com ela, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar todas as pessoas. Por que nós devemos amar? Porque Deus nos ama. Quando Deus nos ensina a amar, é porque Ele nos amou primeiro. Ninguém merece a graça, o perdão de Deus, porque todo mundo pecou contra Deus. Mas Deus entra com o amor incondicional dele e prova que nos ama, entregando Jesus na cruz para nos salvar. Então aquela pessoa que só causa o mal na sua vida, que só te deseja o mal, aquela pessoa que não gosta de você, essa pessoa precisa do seu perdão, essa pessoa precisa do seu amor, essa pessoa precisa de que você ame, ore por ela. Então essa menina, ela não guardou mágoa desse homem, ela não guardou ressentimento dentro do coração, não guardou raiva dele pelo que ele fez na vida dela. Pelo contrário, quando ela teve uma oportunidade de fazer o bem para ele, ela fez. Ela foi lá na mulher de Naamã e falou: tomara que meu Senhor estivesse lá na terra de Israel, ele ficaria curado da sua lepra. Irmãos, se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos para o céu, não. Se nós não amarmos como Jesus nos amou, nós não temos lugar junto a Deus, não, porque Deus é o amor. Ontem eu estava dizendo na igreja, irmão, se alguém me perguntasse qual é a religião de Deus, eu ia dizer: a religião de Deus se chama amor. Amor incondicional.
A obra de Deus na cruz revela amor incondicional. E você tem esse amor aí dentro. Você é capaz de perdoar quem te ofendeu. Você é capaz de perdoar quem só te fez o mal, de ajudar quem só te atrapalhou. Você é capaz de chegar diante de Deus e ter compaixão dessa pessoa e pedir a Deus que ajude essa pessoa. Então esse ensinamento, a palavra de Deus nos traz aqui. Essa menina tinha razão de só para odiar alguém que só te fez o mal, mas ela desejou que ele fosse curado de todo o coração. Ela sabia que em Israel havia um profeta, que se Naamã fosse levado lá, ele seria curado. Ela não escondeu isso com vingança no coração. Simplesmente ela falou, se ele tivesse lá, ele seria curado. A mulher foi lá e falou com o marido dela, e ele já providenciou logo ali a viagem. Foi lá no rei, falou com o rei mandou uma carta para o rei de Israel. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, porque ele gostava muito de Naamã. Mas quando a carta chegou lá no rei, vamos resumir aqui, o rei ficou com muita raiva, ficou muito indignado, rasgou as suas vestes e diz assim, eu não sou Deus para curar ninguém. Esse rei está doido, mandar esse homem para cá para eu curar. Eu não sou Deus para curar ninguém. O profeta Eliseu, que estava lá na terra de Israel, ficou sabendo que o rei rasgou as vestes e mandou o recado para o rei. Nós vamos entrar na mensagem aqui no versículo 8, diz assim a palavra: ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Palavra de um homem que tinha certeza do seu chamado. Palavra de um homem que tinha certeza de que Deus era com ele. Glória a Deus. Irmãos, você sabia que agora no Novo Testamento, no tempo da graça de Deus, todos nós podemos ser profeta? Porque a palavra fala sobre uma profecia, está lá no livro de Joel, que quando Deus derramasse o Espírito Santo sobre a terra, que todos profetizariam, sobre as servas, sobre os servos, homens e mulheres, crianças, jovens, e todos profetizariam. Você e eu podemos ser profetas, irmãos, profeta de Deus. Naamã, então, a Bíblia diz que ele chegou diante do rei, o rei então rasgou as vestes, ficou indignado, falou, eu não sou Deus para curar ninguém. Mas o profeta de Deus, ele ficou sabendo e mandou um recado para o rei, e falou, deixa ele vir a mim, e você saberá que há profeta em Israel. E a Bíblia diz aqui, no versículo 9, a partir de agora nós vamos ver o orgulho que estava no coração desse Naamã. Diz assim na palavra, versículo 9, veio pois Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, ele veio com uma comitiva de gente, oficiais e tudo mais, veio com seus cavalos, com seus carros, um homem famoso. Agora veja o que a palavra do Senhor fala. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Glória a Deus, aleluia. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, pôs-se em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmão, eu não estou aqui contando a história de Naamã. Eu estou aqui pregando uma palavra que diz respeito a mim e a você. Precisamos examinar o nosso coração e ver se nós não somos orgulhosos dessa forma. O homem, por ele ter fama, por ele ser famoso, por ele ser importante, ele achou que o profeta ia receber na sua casa, ia abrir as portas da sua casa, estender um tapete para ele e falou, Naamã, que prazer receber você aqui. Quem sou eu para receber você na minha humilde casa? Mas Deus estava tratando com Naamã, porque Deus queria curar Naamã. Primeiro ele permitiu a lepra, para Naamã poder abaixar um pouquinho a bola dele, para ele poder se humilhar um pouco. Depois ele já falou no coração do profeta, olha, o homem que está vindo aí é muito orgulhoso, você não vai nem abrir a porta da sua casa para receber, senão ele vai se achar que ele é importante, e eu estou tratando com ele, então você não vai abrir a porta da sua casa para ele, você vai mandar um mensageiro dizer para ele um recado meu, porque eu quero tratar com esse homem, eu estou tratando com ele já. Você vai mandar um mensageiro dizer para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar, não uma vez, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Vai mandar ele mergulhar 7 vezes. Porque é lá que eu vou tirar todo o orgulho dele. Lá nas águas do Jordão. Águas do Jordão é um lugar que o orgulho desaparece. Irmãos, uma pessoa não desce as águas enquanto ela for orgulhosa. Sabe que Jesus foi batizado no Jordão?
Rio Jordão, ele tem muita coisa a dizer para nós, irmãos. Nós somos batizados nas águas quando nós quebramos o nosso orgulho e entendemos que dependemos totalmente do Senhor Jesus Cristo e precisamos entregar nossa vida para Ele. Então, quando esse homem ficou sabendo que era para ele fazer isso e que o homem não tinha aberto a porta da casa dele para ele ficou muito indignado. Como é que pode? Eu, Naamã, um homem famoso, um homem importante, agora chega aqui e o homem não abre a porta da casa dele para mim. Eu pensava, ele falou, o orgulho estava nele. Eu pensava que ele ia sair até comigo, se colocaria de pé. Ou seja, colocar de pé naquela época era reverência, reverenciar. Por isso é importante, né? Tem igreja aí que quando é no momento da palavra, o povo fica de pé. Quem já viu isso aí? Porque é para mostrar reverência à palavra, significa isso. Então o comandante falou assim, eu pensei que ele ia sair, ia abrir a porta para mim, ia se colocar de pé, ia colocar as mãos sobre mim, invocar o nome do seu Deus para me curar. Mas ele simplesmente mandou um recado, só um pouco caso, eu vou embora. Ele preferiu ir embora, voltar para a casa dele, continuar leproso, do que fazer aquilo que o profeta mandou, irmãos. Ele preferiu voltar para a casa dele leproso. Se fosse você no lugar de Naamã, as circunstâncias que ele estava ali, o que você ia fazer? Você voltaria para sua casa, continuaria leproso? Ele era tão orgulhoso que ele não queria nem mergulhar no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque para ele o Rio Jordão era um rio impuro. As águas não eram águas boas. Porque ele falou o seguinte aqui, ó, veja bem o que ele falou aqui no versículo 12. Ele falou assim, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpos? E voltou-se com indignação. Ele estava resolvido a voltar para a casa dele, porque o coração dele estava cheio de orgulho. Mas Deus estava tratando com ele. Aleluia. Irmãos, Deus, ele é capaz de fazer o que for preciso quando ele quer tratar com uma pessoa, irmãos. Ele leva a pessoa lá embaixo, lá no fundo do poço, para a pessoa pedir por socorro. Quando a pessoa pede por socorro, ele estende a mão e tira a pessoa de lá. Mas a pessoa precisa pedir, precisa largar de ser orgulhosa. Quantas pessoas estão morrendo aí, mas o orgulho toma conta do coração, de tal forma que a pessoa não busca a Deus. Quantas pessoas que estão morrendo, a vida está definhando, mas a pessoa não clama por socorro, não busca a Deus e morre no seu orgulho. Quantas pessoas que morrem no seu orgulho? Não são poucas pessoas. Precisamos nos humilhar. Todo mundo inteiro precisa se humilhar. Se não se humilhar, não tem obra de Deus, porque Deus resiste o soberbo. Então a Bíblia diz que Naamã voltou com indignação. Mas aí tinha pessoas que estavam junto com Naamã, que eram pessoas que pensavam mais. Eles refletiram e falaram com ele o seguinte, falou assim, versículo 13, então se chegaram a ele os seus oficiais, eles disseram, meu pai, veja por que ele estava tão exaltado, irmãos. Chamar ele de pai significava demonstrar reverência e respeito. Os oficiais dele chamaram ele de meu pai. Quer dizer, o homem era tão respeitado, o homem era tão importante, que até os oficiais chamavam ele de pai, de tanto que considerava, tanto que ele era importante ali. Então, por causa de tudo isso, ele encheu o coração. Eles falaram com ele, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te diz, lava-te e ficarás limpo. Só isso que ele falou. Não custa nada ir lá e fazer. E a Bíblia diz, no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Aleluia. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus está aqui na terra, na Bíblia. Só que Deus, ele levanta pessoas para pregar essa palavra, como ele levantou esse profeta Eliseu ali. A Bíblia disse que ele só ficou restaurado da sua lepra quando ele obedeceu ao que o homem de Deus falou. A Bíblia diz que ele mergulhou no rio quantas vezes? Uma vez? Ele mergulhou 7 vezes. Por quê? Porque Eliseu recebeu uma direção de Deus e mandou falar com ele que ele tinha que mergulhar 7 vezes. Se ele mergulhasse 6 vezes, ele ficaria curado? Não. Porque se eu ouvir a palavra e fizer do meu jeito, não vai resolver o meu problema. É conforme a palavra de Deus fala que vai resolver. É conforme a direção de Deus que vai resolver. Glória a Deus, Jesus. E não conforme o meu entendimento. Aí eu acho, esquece esse negócio de acho.
Não é a minha opinião, nem a sua, nem de homem nenhum, irmãos. É o que Deus fala. Então aqui a palavra de Deus diz que ele mergulhou. Cada mergulho que Naamã dava no rio Jordão, sem querer, irmão, Deus estava purificando Naamã naquele momento, estava limpando o interior de Naamã naquele momento. Ele mergulhou uma vez naquela água que ele não queria ir. Olhou para ele, estava leproso. Será que eu tenho que mergulhar de novo? Tem. Mergulhou pela segunda vez, olhou, estava leproso. Mas será que eu tenho que mergulhar nessas águas sujas de novo? Tem. Mergulhou 3 vezes. E o orgulho foi sendo quebrado, foi sendo moído, foi desaparecendo dele. Quando ele mergulhou 7 vezes, como o profeta falou, aí a carne dele ficou como a carne de uma criança. Foi restaurado. A vida do homem só vai ser mudada, só vai ser transformada, só vai ser restaurada quando ele obedecer a palavra de Deus. Do contrário, não vai ser. Não vai ser. Infelizmente. Tem muita gente que acha que nasceu pronto. Tem muita gente que acha que nasceu pronto. Aí eu nasci assim e vou morrer assim. Quantas vezes que eu já ouvi pessoas falando isso? Eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Quantas pessoas? Isso é arrogância, isso é orgulho. Eu nasci assim, ninguém vai mudar minha cabeça. Nasceu no pecado, vai morrer no pecado. E o salário do pecado é a morte. Aí eu não preciso de aceitar Jesus, porque eu já aceitei desde quando eu nasci. Isso é orgulho. Que aceitou desde quando nasceu, eu nem sabia o que era isso. Como é que aceitou? Eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, mas a Bíblia diz que precisa congregar. Eu não preciso de pastor, a Bíblia diz que Deus estabeleceu pastores na igreja. Como que vai sair fora da palavra de Deus? Isso é orgulho. Hoje em dia, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, está muito perigoso ser influenciado por cabeça de pessoas que não têm compromisso com a verdade de Deus. Muitas pessoas estão se desviando porque deixam de ouvir a palavra para ouvir homens desviados da verdade, que falam o que quer, que pregam o que quer, e muitas pessoas estão seguindo e se desviando sem saber que estão. Irmãos, você precisa da palavra que sai da boca de Deus, e ela está na Bíblia, a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Precisa aceitar Jesus, precisa se arrepender dos pecados, precisa congregar, precisa esperar a volta do Senhor, precisa receber o Espírito Santo, precisa. Precisa. Amém? Aí a Bíblia diz que como as coisas mudaram, como o homem se converteu, como o homem se quebrantou, quando aconteceu isso que ele viu que ele foi curado, irmãos, ele mudou completamente. Aí diz a Bíblia no versículo 15: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora, presta atenção, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite um presente do teu servo. Olha como a coisa mudou, rapaz. De Senhor ele passou a ser servo. Ele estava sendo chamado de meu pai, não é? Pelos oficiais. Agora ele chegou diante do profeta, depois que ele foi curado, falou assim: aceita um presente do teu servo. Agora ele virou servo. Nós temos que ser servos, irmão. Ninguém é senhor de nada aqui nessa terra. Nós somos servos. Estamos aqui para servir a Deus, para fazer o que Ele manda. É difícil, mas Deus mandou, então eu tenho que fazer, eu sou servo. É difícil, mas Deus falou, então eu tenho que obedecer porque eu sou servo. Por mais que seja difícil, você é servo, então você faz. Amém? Aí a palavra do Senhor diz o seguinte: ele chegou e ele então falou para o profeta: olha, eu reconheço agora que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel, porque ele era um adorador de Deus pagão, ele era um idólatra. Tinha um lugar que ele ia adorar um tal Deus chamado Rimon, né? Nós vamos ver aqui na mensagem. Só que agora que ele foi curado pelo Deus de Israel, agora ele se rendeu ao Deus de Israel. Muitas pessoas só vão aceitar o Senhor Jesus como Senhor na sua vida quando essa pessoa reconhecer que não há outro Salvador a não ser Jesus. Jesus está pronto para provar para qualquer pessoa que Ele é o único Salvador. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, mas precisa quebrar o orgulho. Tem gente que não quebra o orgulho. Está doente, mas não pede oração. Está morrendo, mas não vai à igreja. Está doente, mas o orgulho não deixa a pessoa se render. E aí a palavra do Senhor diz assim. Agora nós aprendemos um outro princípio aqui, irmãos. Homem de Deus, que prega a palavra de Deus com sinceridade, com seriedade, com amor, ele não associa cura divina com dinheiro,
com o presente. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Quando o comandante chegou, depois que ele foi curado por profeta, falando com ele que tinha trazido um presente para ele, olha o que o homem de Deus respondeu. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Aí a Bíblia diz: instou com ele, insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Aleluia. Sabe por quê? A obra de Deus, ela é feita por Deus. A gente precisa honrar os compromissos. A pessoa dá a oferta e devolve o dízimo, ou uma forma de gratidão, uma forma de fidelidade, é o que a palavra ensina. Mas se ela foi curada, irmãos, ela nunca pode pagar pelo que ela recebeu, porque Jesus falou: de graça receber, de graça dai. Aleluia. Não pode associar cura divina, obra de Deus, com dinheiro. Ah, você foi curado, agora você tem que retribuir porque você foi curado. Não. Glória a Deus. É com gratidão no seu coração, com gratidão na alma. E é uma coisa de livre e espontânea vontade. Quando você entende que a obra de Deus tem valor para você, aí você vai de coração e oferta na casa de Deus. Isso é obra de Deus. Obra de Deus por amor. Não é por obrigação. Não é por obrigação. É necessário, porque a Bíblia ensina que a gente tem que ser um dizimista, tem que ser um ofertante. Mas isso aí é obra do Espírito Santo na vida das pessoas. O homem de Deus não aceitou o presente. E olha que o presente era um bom presente, irmãos. A Bíblia diz que era talentos de prata e de ouro. E se a gente for pegar isso aqui e for fazer o cálculo, os cálculos davam muito dinheiro. Era um presente muito valioso, mas ele rejeitou. Era um presente que colocaria qualquer pessoa rica hoje, milionária. Mas o profeta rejeitou, porque ele estava ali para servir. Aí o que acontece? Versículo 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele se converteu ao Deus vivo, ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Ele servia a outros deuses, mas ele se converteu ao Senhor. Ele falou: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixa eu levar terra daqui de Israel, para que eu possa dobrar o meu joelho lá na Síria e sacrificar a esse Deus aqui, porque a partir de hoje eu não sacrifico a outro Deus a não ser ao Deus de Israel. Que coisa bonita e maravilhosa. Foi obra de Deus, irmão. Quando o orgulho é quebrado, irmão, tudo acontece. Quando o orgulho é quebrado, nós passamos a conhecer o verdadeiro Deus. Irmãos, quem já conhece esse Deus verdadeiro aí, diga glória a Deus. Quem já serve esse Deus verdadeiro, diga glória a Deus. Quem se sacrifica somente a esse Deus verdadeiro, diga glória a Deus. Ele ia servir ao Deus de Israel lá na Síria. Por quê? Porque o coração dele já era de Deus. Aleluia. Aí no versículo 18 diz assim: nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele... Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Por que o